Bom dia a todos. Eu espero que a nossa translation aqui funcione para que os nossos visitantes possam entender. A apresentação está em português, como me pediu a Suzana, dentro da ideia de um seminário multilinguístico, aqui, multilanguage, né? Aqui para os portos. Então, a minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre essa proposta de criação do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e Hidroviárias, o INPO, dizer um pouco da experiência que nós temos no Brasil e aqui na COP também, e comentar alguns resultados sobre o estudo que foi desenvolvido para a criação da agenda científica do INPO ligada a portos e hidrovias. Esse é basicamente o conteúdo da apresentação. Vou inicialmente comentar sobre o INPO, né? Nós temos alguns objetivos estatutários, né, para operar esse instituto, né? Ele pretende desenvolver estudos e pesquisas em oceanografia como um todo, né? Física, química, biológica, geológica, interações, oceano-atmosfera, pesca e maricultura, é um ponto importante na atuação do INPO, parte de aplicação à zona costeira, em especial os portos, né, hidráulica fluvial e portuária, engenharia costeira, submarina, instrumentação, energias renováveis dos oceanos e biodiversidade marinha, né. Além disso, o Instituto pretende dar suporte de infraestrutura para as pesquisas no Brasil, principalmente ligadas à oceanografia. A parte de infraestrutura embarcada é uma das carências que nós temos no Brasil, né? Está sendo construído um novo navio oceanográfico, é uma das 7 plataformas mais modernas do mundo, e no início do ano esse navio deverá entrar em operação, e o plano inicial é que o INPO possa atuar na gestão do uso dessa embarcação, que vai ser operada pela Marinha do Brasil. Implantar novos laboratórios é outro objetivo estatutário, complementar o que já existe nas universidades, né, e desenvolver projetos para apoiar a melhoria da infraestrutura portuária e hidroviária. O INPO ele, foi estruturado como uma organização social, então ele parte de uma associação que foi criada em 2013, maio de 2013, e aqui alguns dos participantes na fundação dessa associação, né? Eu fui eleito diretor interino naquela ocasião, e outros passos estão sendo dados no sentido de se iniciar, esperamos que o ano que vem, uma ação mais efetiva e, de fato, do Instituto, né? Essa organização social, ela está assentada em alguns ministérios, né? Ministério da Ciência e Tecnologia, quem tomou a iniciativa para a criação desse instituto. A doutora Janice Trotti está aqui presente, foi uma das que iniciou todo esse processo, enquanto ela estava lá no Ministério, né? Mais recentemente ela retornou aqui para a Marinha do Brasil. O Ministério da Defesa, com a participação ativa da Marinha, parte desse Conselho de Administração, Ministério da Educação, Ministério da Pesca e Aquicultura e Secretaria Especial dos Portos, né? A estrutura de gestão do INPO, ele tem esse Conselho de Administração, tem representantes também da sociedade civil,
um conselho científico, um conselho fiscal, a diretoria geral, com as coordenações administrativas, financeiras e coordenação logística. E estão previstos 4 centros de pesquisa ao longo da costa brasileira, né? O Centro de Oceanografia do Atlântico Sul, o Centro de Oceanografia do Atlântico Tropical, Centro de Portos e Hidrovias e o Centro de Pesquisa Marinha em Pesca e Aquicultura. Isso é basicamente a estrutura que está prevista para o INPO, né? O Conselho de Administração, além daqueles membros do poder público que eu mencionei, nós temos 3 membros da sociedade civil, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o CONEP, que é o Conselho Nacional de Pesca, o IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Biocombustíveis. Além de 3 membros da sociedade civil, que são eleitos, um membro do Conselho Científico e um membro da associação que constitui o INPO. Esse conselho está formado, já realizou 2 reuniões e é quem vai ditar a política do INPO. O Conselho Científico é extremamente importante para direcionar cientificamente a instituição. Ele assessora o Conselho de Administração em questões de caráter técnico-científico. A previsão é de 17 membros, né? 9 indicados pelo poder público e 8 indicados por representações da sociedade civil. Esse conselho ainda não está constituído. Nós desenvolvemos várias etapas aí desde a criação dessa associação. A primeira etapa foi a constituição do Instituto, né, como organização social. A partir disso, é solicitada ao governo a qualificação dessa organização social e, a partir dessa qualificação, o INPO poderá receber recursos públicos orçamentados para desenvolver as suas atividades, além, obviamente, de recursos privados que ele consiga levantar sob a forma de projetos específicos, né? Nós finalizamos a agenda científica em junho deste ano, tá? Eu vou mencionar aqui rapidamente alguns pontos dessa agenda científica. Estamos agora aguardando a qualificação do INPO como OS para que ele possa assinar o contrato de gestão com os ministérios interessados em atuar em conjunto com o INPO, né? Especialmente o MCTI, mas, obviamente, todos os outros ministérios da área de influência do INPO poderão assinar contratos específicos para desenvolvimento de atividades. Eu queria situar um pouco o que o INPO vem contribuir dentro do nosso contexto aí de ciência, tecnologia e inovação, né? A nossa discussão hoje, aqui no Brasil, está muito centrada na inovação tecnológica e como que essa inovação chega ao objetivo final, que seria a indústria inovadora ou a empresa inovadora, né? O Brasil hoje tem uma posição de destaque em termos de publicações científicas internacionais. Nós estamos em 12º lugar no ranking internacional, o que tem demonstrado uma dinâmica importante na área científica nacional no contexto internacional. A grande discussão é por que esses conhecimentos que são desenvolvidos e se inserem num contexto internacional importante não chegam à ponta, não chegam às empresas, não chegam à indústria, não chegam a produtos inovadores. Por que o Brasil tem tão poucas marcas internacionais reconhecidas? Então, essa é uma grande discussão. E eu acho que o INPO entra nesse contexto, né? O primeiro nível, que não é nível hierárquico, mas nível
de classificação que eu colocaria é a ciência e tecnologia e as universidades, né? Uma discussão que nós temos, às vezes, aqui no Brasil, é que esse nível 1 não consegue atingir as empresas, então tem alguma coisa de errado. O que normalmente eu contraponho, que não tem nada de errado com esse nível 1. Ao contrário, o nível 1 está fazendo o seu papel, está gerando conhecimento, está formando pessoal, está desenvolvendo atividades de inovação, mas essas atividades precisam de uma ponte para chegar às indústrias e às empresas. E essa ponte, ela tem que ser feita com o apoio da própria indústria, do setor privado e do governo, para que essa transferência de tecnologia possa ocorrer. Nós temos na área de petróleo e gás uma experiência de grande sucesso, que é um exemplo, que é o Centro de Pesquisas da Petrobras. Inclusive, ele está situado aqui nesse mesmo campus, no nosso campus aqui da UFRJ. Esse centro de pesquisa, de grande tradição na área, ele viabiliza o conhecimento que é desenvolvido numa grande rede de universidades brasileiras, chegar à ponta e modificar de forma estrutural o uso da tecnologia nacional para objetivos extremamente importantes, né? Eu diria que nesse nível 2, o INPO vai se inserir para a questão dos oceanos de uma forma mais ampla, né? É fazer com que os conhecimentos fundamentais em oceanografia, em engenharia e outras áreas ligadas, inclusive, às mudanças climáticas, hoje tão importantes, possam chegar à ponta. E esse nome indústria, eu diria que é um nome lato sensu. Chegar à indústria, chegar à empresa, mas mais importante do que isso, chegar a toda a sociedade brasileira. Existe uma quantidade enorme de conhecimento acumulado que não está chegando no seu fluxo normal à ponta. E esse é um dos objetivos que eu diria fundamentais do INPO. O INPO não entra para substituir nada, ele entra para acrescentar e para fazer com que as nossas práticas hoje disseminadas na área de ciência e tecnologia possam, de fato, impulsionar a economia e o desenvolvimento social. Opa, sei para trás aqui. Então, baseado nesses princípios, né, nós trabalhamos em grande parceria com o MCTI, a doutora Janice liderou esse processo, da criação da agenda científica do INPO, né? E nesse contexto, as palavras aqui estão um pouco pequenas, talvez não esteja adequado para ler, mas eu achei bom colocar nesse contexto completo. A agenda científica criou 5 programas temáticos, né? Aqueles objetivos do INPO foram agrupados em programas temáticos. E esses programas temáticos, o primeiro deles é biodiversidade marinha aplicada, né? O segundo, que está muito associado a esse seminário, reúne zonas costeiras, portos e hidrovias, né? Depois nós temos a circulação oceânica em larga escala, né? Muito ligada à oceanografia, a interação oceano-atmosfera, variabilidade climática. Um quarto na área de mar profundo, uma questão que tem suscitado grandes discussões, é a mineração submarina, né? E essa mineração certamente tem que estar interagindo com toda a questão da biodiversidade marinha e ecossistemas, né, profundos. E, finalmente, instrumentação, inovação, infraestrutura para as pesquisas oceânicas e hidroviárias. Quer dizer, esses 5 programas, eles buscam aglutinar as atividades do INPO de uma forma coordenada.
Para portos e hidrovias, eu retirei do documento alguns pontos que eu julgo importantes para colocar os objetivos dessa agenda científica, né? Vou ler aqui rapidamente, né? Em termos de portos e hidrovias, estudos da evolução morfológica dos canais de navegação fluvial e marinhos, né? São fundamentais, né? Para suporte ao desenvolvimento sustentável. Qual é a tarefa do INPO nessa área? Eu diria que se nós conseguirmos, de novo, criar programas efetivos de monitoramento, programas que disponham dados em tempo real e que isso possa migrar para as empresas de engenharia, para as empresas de consultoria, para outros institutos de pesquisa, eu diria que nós podemos ter um impacto muito grande em termos da infraestrutura portuária e hidroviária, né? Promover estudos que possam integrar o meio físico, biológico e humano, né? Inclusive avaliações socioeconômicas dessas obras e serviços de engenharia, acho que isso também são contribuições importantes, e eventos extremos que, obviamente, vão interferir com as atividades na nossa costa e, certamente, os portos estão nessa linha de frente das alterações que nós já estamos sentindo aqui no país em termos de mudanças climáticas. Continuando esses objetivos na área de portos e hidrovias, né? Novas obras, novas tecnologias para as obras hidráulicas, né? Eu acho que esse seminário trouxe questões aqui muito importantes, principalmente no primeiro dia que eu pude acompanhar mais de perto o aproveitamento da natureza trabalhando junto com a engenharia. Eu acho que isso é um avanço enorme do ponto de vista da engenharia portuária, mas para isso nós temos que ter uma base de dados muito bem consolidada para que isso possa ser de fato praticado. Então, eu acho que o INPO entra nesse aspecto de construir essa base de dados e estudar obras inovadoras de engenharia que possam aliar todas essas questões inovadoras da natureza, trabalhando junto com a engenharia. Isso também está associado a transporte de sedimentos, organismos plantônicos, nas regiões estuarinas e costeiras, né? E um outro ponto essencial é a elevação do nível do mar, né? Nós estamos até discutindo com os nossos colegas da FURG, né, a questão da rede maregráfica nacional. Eu acho que isso é de um impacto fundamental, positivo, para as obras costeiras, para a operação dos portos, e, sem dúvida, essas redes nacionais, com obtenção de dados em tempo real, podem fazer uma diferença concreta para os portos e as hidrovias nacionais. Existem outras questões importantes, né? E eu acho que uma das forças da proposta do INPO é ligar a ciência básica e tecnologia aos setores produtivos, né, como eu já mencionei. Mas, para isso, nós temos que entender melhor os nossos oceanos. Se a gente fizer duas visadas, né, do nosso globo, uma do Polo Norte e outra do Polo Sul, nós podemos ver que nós estamos ocupados aqui do hemisfério sul, onde nós temos uma quantidade de água muito superior à do hemisfério norte, né? Nós vemos aqui à esquerda o hemisfério norte com muita terra e também, obviamente, muito mar. Mas nós vemos o hemisfério sul com a predominância do mar quando nós olhamos para esse hemisfério. E, coincidentemente, o hemisfério sul é o hemisfério menos conhecido em termos dos seus recursos, dos seus fenômenos, da oceanografia que nós temos em relação aos nossos oceanos. Certamente isso tem que ser reforçado.
reforçado com base nos estudos que hoje já acontecem nas universidades e centros de pesquisa. Mas isso tem que ser reorganizado, temos que ampliar os bancos de dados, temos que trabalhar mais conectados com a Marinha do Brasil, para que isso possa ser disponibilizado de forma mais expedita para os usos econômicos e sociais que se fizerem necessários. Né? Claro que temos que estudar a interação do oceano com a atmosfera e com o continente. Né? Nós vemos aí esse ano, especificamente no Brasil, uma seca muito grande, influenciando a geração de energia elétrica, falta de água, e é óbvio que o mar, que os oceanos, têm um papel fundamental no entendimento dessa dinâmica global. E o INPO vai também contribuir nessa direção, fazendo as suas alianças e trabalhando junto com os grupos de pesquisa e complementando aquilo que é necessário. E esses são outros exemplos também dessas influências, que são estudos importantes e que nós sentimos, principalmente nessa área entre Brasil e África, uma carência muito grande de aumentar o conhecimento e interagir mais com os desenvolvimentos do hemisfério norte. Um outro ponto interessante que o INPO certamente vai se envolver é com a mineração submarina. Né? Nós temos interagido com órgãos do Ministério de Minas e Energia, né, CPRM, que é o agente nacional para a parte de mineração, especialmente na parte de minérios, depósitos de sulfetos polimetálicos em regiões submarinas, né, fontes hidrotermais com altas concentrações de cobre, zinco, ouro, elementos terras raras, nódulos polimetálicos, né, elevações submarinas ricas em minério, normalmente em profundidades grandes, de 2.000 a 6.000 metros. Né? E estudos de prospecção internacionais estimam que 10% dos metais nobres virão do solo marinho já em 2030. 2030 já está ali logo na esquina. E se nós não iniciarmos um processo de adequação tecnológica para isso, né, e um trabalho conjunto com estudos de biodiversidade, certamente nós poderemos ficar alijados desse processo. Né? Mais recentemente, né, algumas campanhas foram realizadas no elevado de Rio Grande, especificamente uma cooperação com o Japão, utilizando um veículo japonês de mergulho profundo, né, que detetou reservas importantes nessa área, e o Brasil está pleiteando, junto a órgãos internacionais da ONU, licença para operar nessa região. Certamente, nós estamos em contato com a CPRM, né, no sentido de contribuirmos para tecnologias que possam viabilizar esse setor de interesse nacional. Uma outra questão importante, e aí eu tomo mais como um exemplo do que como uma efetiva contribuição direta, são os reservatórios do pré-sal. Né? O Brasil tem descobertas importantes nos anos recentes. Né? O pré-sal pode triplicar ou quadriplicar as reservas brasileiras de petróleo. É óbvio que o petróleo vai passar por uma transição nas próximas 3 décadas, né? Onde nós teremos uma menor participação do petróleo na matriz energética, esperamos, né, em percentual, e um aumento das energias renováveis. Mas isso não é feito da noite para o dia, isso é um processo, né? E isso vai ser feito ao longo de algumas décadas. E certamente
o exemplo da capacidade de explorar esses reservatórios e produzir o óleo, ela deve ser aproveitada para outras áreas, né? O Brasil hoje tem, isso aqui é a distribuição, né, geométrica, atualmente o estado do Rio agrega grande parte dessas reservas, mas isso vai expandir para a Bacia de Santos e outras regiões do país. Temos grandes desafios tecnológicos que estão sendo vencidos, aqui mesmo na COP é um trabalho intenso nisso, mas é importante a gente ter consciência que toda essa tecnologia que é desenvolvida para o petróleo, ela poderá ser usada em outras áreas de forma muito efetiva. E eu vou comentar algumas delas, né? Esses são alguns dos laboratórios que nós temos aqui na COP, que trabalham em cooperação com a Petrobras. A nossa ideia é que o INPO possa trabalhar junto com as universidades em algumas áreas específicas, não faz o menor sentido duplicar esforços, né? E esses laboratórios certamente poderão ser usados numa área específica de interesse do INPO, que é a área de instrumentação oceanográfica, né? O Brasil tem capacidade de estar mais inserido no desenvolvimento de equipamentos, né? Nós pretendemos interagir mais com empresas de base tecnológica e empresas de médio e pequeno porte, porque é através dessas empresas que nós podemos disseminar o conhecimento e ter um impacto econômico satisfatório. Outra área importante é toda a área ligada à energia dos oceanos, né? Nós entendemos que a migração do petróleo para as fontes renováveis vai incluir o uso das energias oceânicas, né? Nós temos várias dessas energias disponíveis aqui no Brasil, na zona econômica exclusiva nossa, que representa 50% da área que nós temos em terra, né? E nós temos já aqui no Brasil uma experiência importante de um protótipo e outro que está sendo desenvolvido para ser instalado aqui no litoral do Rio de Janeiro, e é importante mencionar que todos os testes, todo o desenvolvimento, ele tem se beneficiado muito da experiência que nós temos em termos da produção de petróleo em águas profundas. Enfim, toda essa tecnologia certamente vai ser migrada para as áreas renováveis, né? O Brasil tem um parque industrial importante na área de petróleo e certamente isso vai ter que ser pensado, a sua adaptação, a sua futura inserção nas energias renováveis dos oceanos. Nós temos um potencial de cerca de 114 gigawatts ao longo da costa brasileira. Esse é o protótipo que esteve até recentemente em operação no Pecém. Nós estamos desenvolvendo algumas modificações, principalmente nos braços, tentando simplificar esse dispositivo. Estamos em desenvolvimento hoje para uma aplicação aqui na costa do Rio de Janeiro, uma cooperação com a Marinha, que seria próxima da Ilha Rasa, essa instalação, né? E a ideia é que, a partir desse novo protótipo, nós possamos entrar em breve numa fase comercial para essa tecnologia de geração de eletricidade através das ondas do mar. Era basicamente isso que eu queria dizer. Essa apresentação, nós temos uma apresentação mais resumida em inglês, e caso, Suzana, seja do interesse, nós podemos disponibilizar, né, para os participantes uma versão em inglês resumida, principalmente do INPO. Agradeço a todos e depois eu acho que nós vamos estar abertos para discussão.